A paz do Senhor, amados irmãos, amigos, cooperadores da obra do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical. Chegamos na lição de número 4 e o tema principal é ética cristã e o aborto. 22 de abril de 2018, texto áureo, um salmo maravilhoso, salmo de número 139, versículo 16. Que declara: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Verdade prática: o Senhor Deus é quem concede a vida. Portanto, o direito de nascer e de viver não pode ser violado por ideologias humanas. Vamos pensar um pouquinho nesse salmo extraordinário, que é o salmo de número 139. É um salmo de Davi e a Sociedade Bíblica deu o seguinte tema: a onipresença e a onipotência de Deus. São os chamados atributos de Deus que só Deus possui: onipotência, onisciência e onipresença. E esses atributos estão interrelacionados. É impossível Deus ser onipotente e não ser onipresente e onisciente. Não tem jeito, porque esses atributos estão interligados. Se ele é onipotente, porque ele pode estar presente em todos os locais, e ele sabe de todas as coisas. Então eles estão interligados. E só Deus, só o Pai, só o Filho, só o Espírito Santo é que tem esses atributos, porque esses atributos são exclusivos de Deus. E o nosso texto áureo inicia com essa expressão poética: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Quando o meu corpo ainda era uma substância informe. No hebraico, o hebraico deste versículo, ele é difícil, por isso que nós temos algumas interpretações ou traduções para o português que se vale a pena a gente analisar. Por exemplo, o hebraico diz literalmente: meu feto viu teus olhos, e no teu livro todos eles ficaram registrados. Dias foram formados, e nenhum deles neles. Então seria, por isso que eu disse que é difícil você fazer uma tradução do hebraico para entender exatamente a ideia geral. A tradução da imprensa bíblica, então, aqui a Sociedade Bíblica do Brasil, ela, embora não seja necessariamente o que o hebraico queira dizer, mas ficou boa, que fala: os teus olhos viram a minha substância ainda informe. O nosso texto áureo, na nossa versão, diz: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Todas as versões antigas fazem dos dias da vida dos homens, ou homens nascidos, no decurso daqueles dias, o significado da última parte do versículo, quando ele diz: quando nem ainda uma delas havia. Bem, aqueles dias foram escritos no livro de Deus, por meio de conhecimento anterior, porque se Deus é onisciente, então ele já sabe de tudo, mas por causa da natureza dele, né? Então é interessante isso, ele ser o sabedor por causa de sua própria natureza. Mas será que o Salmo 139, versículo 6, o nosso texto áureo, está ensinando algum determinismo divino? Porque os calvinistas e outras pessoas que entendem uma ideia de predestinação radical, às vezes cita esse versículo. Mas é um equívoco, porque parece só. Se você for analisar com profundidade, você vai perceber que não se sustenta essa ideia de determinismo divino.
O Carlos Augusto Vailate, que é um escritor que trabalha muito com essas temáticas de arminianismo, calvinismo, ele fez um comentário que eu achei muito interessante, porque ele apresentou argumentos bastante válidos. Ele inicia dizendo: frequentemente sou indagado acerca do significado do Salmo 139, versículo 16. Vez outras pessoas me perguntam se esse texto bíblico ensina ou não ensina o determinismo. E aí ele fala: creio que tal dúvida se dê principalmente em razão da maneira como algumas Bíblias em português traduziram o verbo hebraico yatzar. Então, esse verbo yatzar, presente nessa passagem da Bíblia, foi traduzida de várias maneiras. Então, ele dá um exemplo aqui. Salmo 139,16 aparece na tradução bastante popular, que é a que nós estamos compartilhando aqui na nossa lição. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, ou o corpo ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Então, com base nessa versão, precipitadamente, alguns compreendem aqui o determinismo divino. Esse mesmo tom determinista pode ser encontrado em outras traduções bíblicas deste mesmo salmo, como por exemplo a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia Viva, a Nova Versão Internacional, NVI. Entretanto, devemos nos perguntar: o verbo hebraico yatztsaru, que é derivado de yatzar, transmite de fato uma ideia determinista? O verbo hebraico itzar, ele transmite essa ideia de determinismo ou não? Então, o importante é você ver na exegese da palavra se permite isso. Então, se você for ver e nós fazermos uma tradução literal do hebraico, do Salmo 139, versículo 16, então você vai ter mais ou menos aquela ideia no início que eu falei lá, como que a tradução hebraica se propõe. O meu embrião viram os teus olhos, lá está o meu feto, né? E no teu livro todas as coisas foram escritas, dias foram formados, quando nenhum deles havia. Veja como fica mais aberto, não fica tão determinista como outras versões. Tendo esses dados como ponto de partida, entendemos que o Salmo 139, versículo 16, não ensina o determinismo, como pensam alguns, por pelo menos 4 bons argumentos. Esses argumentos foram colocados por mim no comentário da nossa lição. Você pode acessar, eu não terei condições de analisar esses 4 argumentos. Mas acesse o meu site www.professoralberto.com.br. Você pode acessar esse site e ali estão os argumentos bem trabalhadinho à sua disposição. E seria bom você acessar para você ter uma ideia, porque em algum momento você pode ser questionado por alguém que segue o determinismo, seja calvinista ou não, a respeito do Salmo. O primeiro argumento, então, apresentado é o chamado argumento linguístico. E aí vai se discutir o verbo yatzar, né, presente no Salmo 139, 16, que significa formar, criar ou ainda moldar, modelar. Então vem uma série de questões. Percebe que esse verbo ele não tem a ideia de predestinação, não tem essa percepção. Há um segundo argumento, além desse linguístico, um argumento contextual. Então, o Salmo 139, em todo o seu contexto, no momento, o que ele aborda? O tema é determinismo divino. Em vez disso, ele aborda diversos outros assuntos, os quais podem ser verificados por meio de termos e expressões que enaltecem a grandeza de Deus. O Salmo destaca pelo menos 6 atributos divinos em suas linhas. Fala da onisciência, fala da onipresença, fala da criação do homem, fala dos pensamentos e propósitos de Deus, fala da sua orientação. Então, é um salmo que vai abordar atributos de Deus.
Por isso que temos que apresentar esse segundo argumento, que é o argumento do contexto. O terceiro argumento é o argumento da não contradição da Bíblia. E a Bíblia, como palavra de Deus, ela não pode entrar em contradição. E nós sabemos em muitos versículos claros de que Deus, ele sabe fazer o convite para o homem e espera que ele responda positivamente, mas dá liberdade para ele, porque se Deus criasse as pessoas como robôs, primeiro não passaria de um grande teatro, né? Porque já estaria tudo determinado, a gente está perdendo tempo. Seria o maior absurdo dos absurdos. Porque se tivesse tudo determinado, então é um jogo apenas, é apenas um teatro. Por outro lado, ninguém pode amar verdadeiramente sendo já predestinado àquilo. Porque aí ele não tem a liberdade de amor, ele foi obrigado a amar, ele foi destinado a amar. E o amor ele só existe se ele for altruísta, se ele nascer da espontaneidade e não de uma obrigação. Então nós temos que analisar o terceiro argumento, que é a não contradição da Escritura. O quarto argumento é do paralelismo sinonímico hebraico. E aí vai apresentar então a questão das características da poesia na língua hebraica e o seu paralelismo sinonímico. Então são argumentos extremamente fortes, mostrando que esse salmo não tem essa percepção determinista que parece ter em uma leitura rasa, em uma leitura superficial. Por fim, então, cremos que, em última palavra, seja pertinente a presente discussão, ainda que admitamos, em nome do debate, que Deus determine, de fato, a duração da vida de uma pessoa, como, por exemplo, a gente lê em Jó 14:5, para indicar, todavia, sem especificar o contexto em que isso se dá e de que forma, se condicional ou incondicional, alterável ou inalterável. Disso não segue necessariamente, contudo, que Deus também tenha determinado o que ele fará em todos esses dias que ele graciosamente lhe concedeu. Aliás, tal assunto simplesmente não é objeto de investigação do Salmo 139. Ele não está discutindo determinismo, não é essa a ideia. Portanto, com base nos argumentos acima expostos, os argumentos linguístico, contextual, não contradição das Escrituras e o paralelismo sinonímico do texto hebraico, então, com base em todos esses argumentos, qual é a conclusão razoável que se tem? Que o determinismo não é o tema do Salmo 139, versículo 16. Esse versículo, como buscamos demonstrar nessa rápida explicação, ele mostra o cuidado de Deus. O Deus Criador tem um cuidado extraordinário dos seus filhos. Como bem declarou C.S. Lewis em sua obra Lendo os Salmos, página 95, o Salmo 139, versículos 13 a 16, louva a Deus para fazer o embrião crescer no corpo da mãe, de modo que Deus é nosso enfermeiro mesmo no útero. Então, na verdade, é um salmo de adoração que expressa louvor a Deus pela sua imensa misericórdia e amor e da sua grandiosidade, e não simplesmente de que fechar a discussão apenas em uma ideia de que aquilo tenha uma percepção determinista. Não, pelo menos em uma tradução hebraísta, se percebe que é um texto bastante diferenciado das demais traduções. E apenas para a gente repetir, olha que interessante a tradução literal do Salmo 139, 16 na língua hebraica. O meu embrião viram os teus olhos. Olha, o meu embrião, o meu feto, né? O meu embrião viram os teus olhos. E no teu livro todas as coisas foram escritas. Dias foram formados, quando nenhum deles havia. Está vendo como não tem nada a ver com determinismo?
Então é importante você, professor, ter um conhecimento aprofundado desse salmo tão lindo que é o Salmo de número 139. Porque o assunto aqui é sobre o aborto. E Deus, então, tinha... o meu embrião viam seus olhos. Então veja que os olhos de Deus estão presentes quando a gente ainda é um ser, é uma substância informe. O ponto central fala da dignidade humana e o direito à vida. São princípios fundamentais da fé cristã. Qual o conceito do aborto? Bom, primeiro, o conceito geral do aborto. São palavras latinas, que ab, privação, e ortus, nascimento. Privação do nascimento. O substantivo aborto é derivado do verbo latino aborior, falecer ou sumir, expressão que indica o contrário de orior, que é nascer. O aborto no contexto legal. Bom, o Código de Hammurabi, que é considerado um dos códigos mais antigos da humanidade, eu estou falando do ano 1800, basicamente antes de Cristo, então aproximadamente 3.800 anos atrás, foi encontrado o monumento de Hammurabi ao deus Shamash, deus dos oráculos, das leis, da iniquidade e da justiça. Havia 46 colunas e 3.600 linhas. E lá então fala sobre a proteção ao aborto, ou seja, um código milenar da antiguidade que condenava o aborto. Um outro código que trouxe grande influência para a humanidade foi o Código de Napoleão, pós-Revolução Francesa, 1789 é a Revolução Francesa, depois que ocorre todo o desgaste dela até a chegada de Napoleão ao poder, ele vai criar o código chamado Código Napoleônico, o Código de Napoleão, e nesse código também o aborto é considerado crime hediondo. No Código Criminal do Império Brasileiro de 1830, também o aborto é proibido. E eu coloquei na nossa lição, e seria bacana você dar uma olhadinha, eu coloquei lá uma foto do Código de Hammurabi, a coluna, uma foto do Código de Napoleão, uma foto do Código Criminal do Império do Brasil. Então, coloquei tudo à disposição dos irmãos, na hora que os irmãos estiverem estudando, tem todo esse material excedente. Nos demais casos, o aborto ainda é crime no Brasil, na atual legislação brasileira. Existem 3 casos que são exceções, que seria risco de morte da mãe, estupro e anencefalia. Nesses 3 casos, o Código Brasileiro declara que não se trata de crime quem praticar o aborto. Nos demais casos, é crime de acordo com o artigo 124 do Código Penal, que declara aborto provocado pela gestante ou com seu consentimento. O artigo 124, pena, detenção de 1 a 3 anos. Aborto provocado por terceiro, artigo 125, pena, reclusão de 3 a 10 anos. Aborto com consentimento da gestante, artigo 126, pena, reclusão de 1 a 4 anos. E artigo 127, ocorre os aumentos de pena em cada caso. O Congresso Nacional, projetos de lei no Congresso Nacional tramitam com a proposta de legalizar o aborto, Existem partidos políticos de esquerda, eles normalmente apoiam a legalização do aborto em todos os sentidos. Hoje, então, no Brasil, o aborto é permitido no caso de risco de vida da mãe, segundo, estupro, e terceiro, caso de anencefalia. Só são nesses 3 casos que a nossa lei permite. O conceito bíblico do aborto. Na lei de Moisés, fala que provocar a interrupção da gravidez de uma mulher era tratado como ato criminoso. Está em Êxodo capítulo 21. O 6º mandamento, ele é muito interessante, porque a nossa tradução é não matarás.
Mas o sexto mandamento, a ideia é não assassinarás. Então é importante estar atento para essa questão. Quem mata o embrião ou feto peca contra Deus e contra o próximo. E item quarto, o aborto na história da igreja. Como que no início da igreja e posteriormente se analisou essa questão do aborto. O ensino dos apóstolos, que é em uma obra chamada Didaquê, que é Doutrinas, ele cita aqui, ele condena o aborto: não matarás o embrião por aborto e não farás perecer o recém-nascido. Didaquê 2:2. Tertuliano, que foi um dos pais da igreja, um dos primeiros apologistas, 150 a 220 mais ou menos, ensinou que a morte de um embrião tem a mesma gravidade do assassinato de uma pessoa já nascida, e que impedir o nascimento é um homicídio antecipado. E o Santo Agostinho, que já é do ano 354, 430, e também Tomás de Aquino, que é de 1225 a 1270, consideravam um pecado gravíssimo interromper a gestação e o desenvolvimento da vida humana. Então, nós temos várias informações de documentário históricas sobre essa temática no primeiro tema, no primeiro capítulo. Você tem o subsídio lexicográfico, que vai falar sobre a questão do feto, fetus, que é da obra As Novas Fronteiras da Ética Cristã. O segundo tópico é o embrião e o feto são um ser humano. É assim que a igreja considera. Muitas pessoas não enxergam o embrião como um ser humano pleno. E por isso que muita gente interpreta que poderia então ser destruído ou descartado o embrião, porque não consegue enxergar o embrião como um ser humano pleno. Mas isso é um equívoco, né? Quando começa a vida? Então essa é a pergunta. Muitos cientistas concordam que a vida tem início na fecundação, quando o espermatozoide, que é a semente do homem, se encontra com o óvulo da mulher e se funde, gerando uma nova célula chamada zigoto. Outros defendem que a vida inicia com a fixação do óvulo, quando há a ovulação ou a fixação do óvulo fecundado no útero, onde recebe o nome de embrião, período entre 7º ao 10º dia de gestação. Outros apontam o começo da vida por volta do 14º dia, quando ocorre a formação do sistema nervoso. Então é uma discussão científica, eles ficam discutindo quando é o início, e tem gente que defende então a ideia de que a vida só se inicia por ocasião do nascimento do bebê. Então são essas ideias do mundo científico, sobre qual o momento que inicia a vida. Mas o que a Bíblia diz? Isso que é importante. Eu como você, para nós o que vale é o que diz a palavra de Deus, não o cientista. Simplesmente que ficam lá achando, fica no achismo. Eu acho que é no 14º dia, eu acho que é quando nasce, eu acho que quando... Não, vamos ver o que a Bíblia diz. Como as respostas humanas têm sido controversas, o cristão deve buscar a verdade na revelação de Deus. A palavra de Deus ensina que a vida inicia na fecundação. Jeremias 1:5. O rei Davi descreve essa existência no nosso texto áudio. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. De novo, vamos ler a percepção hebraísta, como que se percebe isso na língua hebraica. O meu embrião viram os teus olhos. A nossa versão, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe. Por conseguinte, de acordo com a Bíblia, a vida começa quando ocorre a união do gameta masculino ao feminino. Esta nova célula é um ser humano e possui identidade própria. Qual então é a posição da igreja cristã? Bom, a igreja está fundamentada na Bíblia. Cuidar e lutar pela dignidade humana, desde a concepção. Ensina que a vida humana é sagrada e não pode ser violada pelo homem. Que toda ideologia que seculariza os princípios bíblicos deve ser combatida, porque é chamada pela Bíblia de falsa ciência, 2 Timóteo 3:8. Sabiamente, nós temos a oposição oficial das Assembleias de Deus, quando a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, declarou que é contrária a essa medida, aborto,
por resultar de uma licença ao direito de matar seres humanos indefesos, na sacralidade do útero materno, em qualquer fase da gestação, por ser um atentado contra o direito natural à vida. Isso foi uma declaração da CGADB, declaração oficial da Assembleia de Deus, através da sua 41ª Assembleia Geral Ordinária de 2013, na carta que ficou chamada Carta de Brasília. Nós temos aqui um subsídio didático, que vale a pena você estar dando uma olhadinha, porque ele vai citar de novo questões das posições dadas pela CGADB, mas também do Código Penal. Vai falar sobre a vida começa na concepção e encerra com tipos de aborto e suas implicações éticas. Vai falar que a legislação brasileira permite a interrupção da gravidez em 3 situações: o anencéfalo, o caso do estupro do feto ou da criança que não tem cérebro, né? Anencéfalo, no caso de estupro e no caso da questão do risco de vida da mãe. Aqui ele vai apresentar 3 casos, então os 3 casos. Ele vai falar sobre a posição do Supremo Tribunal Federal de 2012, que legalizou a interrupção do feto anencéfalo, e vai falar que a Bíblia, para Deus, não há acepção de pessoas. Então, por isso que os cristãos, mesmo às vezes sabedores de que a criança não tem cérebro, ele pede para permanecer a gravidez, que o processo seja natural e não mexa até que nasce, e se for da vontade de Deus, essa criança vai nascer por um milagre saudável, né? Ou não, ou realmente ela vai nascer e poucas horas depois virá a óbito. Mas o Tribunal Federal permite, mas a igreja não apoia esse tipo de comportamento, respeita a decisão, mas orienta sempre os fiéis a manterem a sua fé no Senhor. Aborto no caso de estupro é a mesma coisa. A nossa legislação permite o aborto nesse caso, mas é uma questão ética de novo, ao fato de que um crime não pode justificar outro crime. Para os cristãos, o ensino bíblico é claro: não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então, embora seja legal, a pergunta é: mas é moral? O terceiro, o aborto terapêutico, procura se justificar clinicamente a situação sobre a alegação de que a vida de um adulto tem muito mais valor do que a vida de um embrião que ainda está em gestação. Bom, é uma outra questão ética, né? Nesse caso específico, nós temos que agir com o quê? Com sabedoria, com prudência, critério, nunca nos esquecendo que a vida é sagrada. Então, existem situações, e isso é importante, a igreja procura tomar uma posição radical contra o aborto. Agora, ela também é acolhedora e amorosa para entender casos de exceção, e nós não falamos sobre casos de exceção, porque a gente fala da regra. Exceção se trata como exceção. Então, claro, se uma mãe está prestes a morrer, não tem outra situação de jeito nenhum. Ou faz o aborto ou a mãe morre. Não tem. Todo mundo sabe que nesse caso nós temos o bom senso, a prudência e o critério. Mas eu não posso ficar dando esses exemplos, porque eu não posso ficar falando de exceção. Exceção não é regra. A gente tem que falar de regras gerais. E depois vai caber às pessoas a orarem, buscarem a Deus, direção a Deus, para agir dentro da ideia da sacralidade da vida. É a prudência que tem que ter. Mas a gente dá a posição geral, né? A posição plena. E eu estou falando isso para a igreja também, eu não estou falando isso para o mundo, porque o mundo já é no maligno. O mundo ele não tem nenhuma dificuldade moral, arranca mesmo, eles não têm nada. Agora eu estou falando para quem nasceu de novo, para quem recebeu Jesus no coração, estou falando quem tem o Espírito Santo, não estou falando para o mundo, tá? Então, na hora que nós estivermos discutindo esses assuntos,
vocês têm que entender que nós estamos falando isso para a igreja, para o corpo de Cristo. Qual é a postura nossa? Porque aí a pessoa do mundo escuta isso e fala, esses crentes são tudo retardados, são tudo... É isso que eles falam, mas eles não entendem que esse assunto é para quem faz parte do corpo de Cristo, não quem não faz. Quem não faz não tem regra, eles vivem no mundo aí, de qualquer jeito. Tem o que a lei fala e acabou. Eu estou falando então para um público lavado e remido pelo sangue de Jesus. Estou falando para a igreja de Cristo. Esse é o comportamento nosso, que temos o temor de Deus. Então a vida é importante, a sacralidade. Olha, Davi comeu os pães da preposição, não podia comer, mas por causa da vida, para proteger a vida, ele não pecou. Estão entendendo que para proteger a vida é plausível, é possível você até violentar o mandamento. O exemplo que eu dou para ser testemunha de Jeová, não é pecado transfusão de sangue, mas se fosse, mesmo se fosse, não seria se houvesse necessidade de transfusão. Por quê? Porque a vida está acima de preceitos e cerimoniais religiosos, irmão, pelo amor de Deus. Então Deus protege a vida, a sacralidade da vida. Agora a gente defende a vida com unhas e dentes e depois começa a abrir exceção. Então não dá. Então eu estou falando para um público específico, para a igreja do Senhor Jesus. Claro, não estou falando isso aqui para uma comunidade que não é filhos, que não são filhos de Deus. Não estou falando, porque eles já têm já os métodos deles, né, que todos nós já conhecemos. Então eu estou falando para um público de Jesus, do corpo de Cristo, que tem temor de Deus, que entende a importância da sacralidade da vida e que entende também que Jesus tem poder para fazer milagres extraordinários. Graças a Deus nós temos visto no nosso meio milagres, pessoas em que o médico falou para a gestante que é um feto anencefalo, não tem que fazer aborto, e a pessoa ficou firme, crendo, e a criança nasceu saudável. Então nós temos testemunhos extraordinários, porque nós cremos em um Deus poderoso que cuida de nós. Agora a fé não é de todos, né, meus irmãos? Considerações finais. A valorização da dignidade humana, o direito à vida e o cuidado da pessoa vulnerável são princípios e doutrinas imutáveis do cristianismo. Em uma sociedade secularizada, como é a nossa que estamos vivendo, o cristão precisa tomar cuidado com o relativismo, porque o mundo tenta relativizar tudo. Vem, aquela pessoa foi estuprada, como é que pode? E aí vem, então vamos matar o feto, porque aquela pessoa foi violentada. Olha que situação ética complicada, mas a sociedade secularizada, tudo é relativo. Se ele foi estuprado, então pode matar. Quer dizer, não tem um temor de Deus para entender que aquela criança que está sendo gestionada, que vai... essa criança, qual é a culpa dela? Então aí entra a questão da nossa humanidade. Nós temos que ter uma percepção de humanidade, mas esses assuntos têm muito a ver com a questão da fé de cada pessoa. Deus é o juiz, não é? Mas nós temos que buscar a Deus, a misericórdia de Deus, para nos dar o seu temor, a tua misericórdia, para não ser vencido pelo mal. Que Deus nos ajude, irmãos. Esse é um tema muito sensível e que você tenha a graça de Deus para falar essa lição com misericórdia, porque infelizmente muitas pessoas passaram por esse trauma, mas não eram ainda servos de Deus, viviam no mundo, mas agora aceitaram Jesus. Aí são uma nova criatura, irmãos. Coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Por isso que eu frisei para você: fale com amor, fale com temor, fale dentro da direção do Espírito de Deus. Que o Senhor continue abençoando sua vida. Que o Senhor tenha misericórdia de você, para que você possa expressar essa aula com muito amor, com muita graça, com muito respeito, ganhando as pessoas. E não rotulando, não ofendendo, mas deixando claro todas as posições como o corpo de Cristo, que eu e você somos. Que Deus continue abençoando sua vida. Para nós, a sacralidade de vida está em primeiro lugar. Que Deus abençoe sua aula. Acesse o nosso site www.professoralberto.com.br. Fique na paz do Senhor.